Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma resolução de questão agora de número 24. Essa questão, ela foi responsável aí pelo maior índice de erro nesta prova, certo? Essa foi a questão, vamos dizer que bem mais difícil em relação às outras. Mas vai dar para você entender bem tranquilo, certo? Qual a dificuldade nessa questão? É uma questão que ela vai envolver um pouquinho de outro assunto, certo? E precisa de pensar um pouquinho diferente, mas é bem de boa. Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui para você entender melhor o que é que eu estou falando. O que é que tem essa questão? A área em centímetros quadrados, correspondente a cada um desses hexágonos, figura 1, é de... Então, tem um hexágono aqui, ó. Eu tenho um pentágono e um hexágono. Você está falando de um hexágono, está falando dessa imagem aqui, certo? O que é que ele quer? O que é que a questão quer? Quer que calcule a área desse hexágono. Só que ele só dá um lado. Só que um hexágono regular, ele tem uma característica importante. Ele tem todos os lados com a mesma medida e ele é formado por triângulos. Quais triângulos? Vamos montar os triângulos aqui para você entender. Ele é montado, ó, por 6 triângulos, certo? E esses triângulos, eles são triângulos equiláteros. Só que para calcular a área de um triângulo, eu preciso calcular como? Eu tenho que lembrar que a área de um triângulo é dado por base vezes altura dividido por 2, certo? A base eu tenho, a base é 5, mas falta a altura. Como é que vamos fazer para calcular essa altura? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um triângulo equilátero para a gente utilizar na nossa solução, certo? Então vamos vir para cá. Então, o que é que um triângulo equilátero tem? Ele tem 3 lados. Ele tem este lado, ele tem este lado e ele tem esse lado, que eu sei o valor. Basta saber de um que eu sei o valor, certo? Se ele tem os 3 lados com a mesma medida, basta saber de um. Só que eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar a altura. A altura ela é formada assim, certo? Formada dessa maneira aqui, com um ângulozinho de 90 graus aqui. Formando esse ângulo de 90 graus, eu já percebo aqui que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Eu tenho 2 triângulos retângulos, mas eu vou olhar apenas para um. Vou olhar apenas para esse aqui, certo? E eu tenho o que de medidas aqui? Eu tenho esse lado aqui medindo um L. E aqui embaixo, como eu parti o triângulo ao meio, certo? Ele agora é L sobre 2 nesse lado e L sobre 2 nesse aqui. A metade do lado do triângulo. Tranquilo? Eu tenho aqui o valor x dessa altura que eu não sei. Eu não sei o valor da altura, mas eu primeiro quero calcular a altura desse triângulo, certo? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou lembrar do teorema de Pitágoras. Quem é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais 1 cateto ao quadrado. Quem é minha hipotenusa nesse triângulo? Eu faço a setinha aqui, ó, e já descubro que minha hipotenusa é L. Então, vou ter quem aqui, ó, L ao quadrado é igual esse lado aqui ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado, mais a altura que eu quero descobrir, que é x ao quadrado, certo? L sobre 2 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar L ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado. Vamos passar todos para o outro lado, né? Todos, exceto o x. O x ele vai ficar do ladinho de cá, isolado. Então, vou ter assim, ó, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado.
Calculando o MMC, se o denominador aqui é 1 e não aparece, então de cara eu já sei que o MMC aqui vai ser 4, certo? 4 dividido por 1, 4 vezes L, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 é 1, vezes L é só L ao quadrado, é igual a X ao quadrado. Ajeita aqui. É igual a X ao quadrado. Continuando aqui. 4 menos L, 3L ao quadrado sobre 4, certo? Igual a X ao quadrado. Vou trazer um pouquinho aqui para cima para ficar melhor. Só que antes de subir, vamos lembrar do seguinte. Ó. Quando eu tenho uma balança, vamos pensar numa balança assim. Uma equação, ela lembra de uma balança. Eu tenho uma balança, um lado uma melancia que pesa 5 kg e tenho do lado o peso que pesa 5 kg. Quando eu coloco na balança, eles ficam equilibrados. Se eu troco os dois de lado, eles continuam equilibrados. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou trocar o x ao quadrado e o 3l ao quadrado de lado. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 3l ao quadrado sobre 4. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Está o quadrado x, vai passar para lá sendo raiz. Vai ficar assim, ó. X é igual a raiz de 3l ao quadrado sobre 4, certo? X vai ser igual a... Quanto é L ao quadrado? Quando eu calculando a raiz, eu corto com o índice aqui e esse L sai. Vai ficar L raiz de 3. E quanto é a raiz quadrada do número 4? 2. Encontrei a altura. Essa é a altura que eu preciso para calcular a área, certo? Como é que eu calculo a área do triângulo? Eu já vi que a área do triângulo, eu vou fazer a área da base. Vou botar assim, ó, dividido por 2 vezes a altura. O professor não vai atrapalhar não, só esse 2 na base aqui, vai não, pessoal. Porque se aqui embaixo for 1, ele está multiplicando essa fração. Então não tem problema, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, quem vai ser minha área? Primeira coisa, qual é o valor da base? Lá embaixo, no hexágono, já vimos que minha base do triângulo, olhando só para esse triângulo aqui, é 5. Então, vou ter aqui, ó, 5 sobre 2 vezes a altura. Só que quanto é minha altura? L raiz de 3 sobre 2. Esse L representa o lado do triângulo. E o lado do triângulo temos aqui, que é quem? 5. Todos os lados desse triângulo vai medir 5. Por quê? Porque ele é um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero. Então, a altura aqui vai ter o seguinte, ó. 5 raiz de 3 sobre 2. Calculando a área, vou ter o seguinte. 5 vezes 5, 25. Raiz de 3 sobre 4. Encontrei a área desse triângulo. Encontrei a área desse triângulo aqui, ó. Mas quantos triângulos iguais eu tenho nessa figura? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter que multiplicar essa área aqui por 6. Então, minha área total vai ser quem? Vai ser 6 vezes 25 raiz de 3 sobre 4, certo? Raiz de 3 sobre 4. Deixa eu ajeitar esse 3 aqui para não ficar tão estranho. A caneta às vezes não ajuda. Quanto é 6 vezes 25, pessoal? 6 vezes 25 dá quanto? 6 vezes 25. Vamos pensar o seguinte, ó. 6, 25, 6 vezes 25 mais 25, 50, 50, 50. 50 mais 50, 100, com mais 50, 150. Dividido por 4, raiz de 3. 150 não dá para dividir exato por 4, mas dá para simplificar.
Simplificando, dividindo esse valor aqui por 2, tanto de cima como de baixo. Eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 75 raiz de 3 sobre 2. E isso é a nossa resposta, certo? Professor, 75, isso, ó. Se eu divido 150 por 2, dá 75. Se eu divido 4 por 2, 2. E o raiz de 3? Não, o raiz de 3 não participa nessa operação porque ele está pertinho ali. E quando eu envolvo operações com radicais, eu tenho algumas situações interessantes. Tranquilo? Ah, professor, não entendi essa parte com radicais. Qualquer coisa, vai aqui no meu canal, tem uma playlist de alfabetização matemática, onde você vai pegar toda essa base aí que não lhe atrapalhe mais nessas questões, certo? Porque às vezes tem algumas situações aqui que lhe confundem, ah, professor, não entendi essa parte, é porque está faltando essa alfabetização matemática, essa parte básica. Tem um curso totalmente gratuito, vai lá no canal, assiste, você vai ficar afiadíssimo para entender todas as questões, tranquilo? Voltando nas alternativas, nossa resposta aqui será a letra A. Então, questão 24 resolvida, pessoal. Ótima questão, bastante trabalhosa, mas ela é primeira para você desenvolver. E se cair outra parecida, não tem para onde correr. Vai acertar com toda certeza, beleza? Pessoal, valeu. Até a próxima resolução de questão e fiquem todos bem.